Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho força. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa. E quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Paulo começa dizendo: meus irmãos, de minha parte, estou convencido do vosso respeito, a vosso respeito, de que tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar uns aos outros. Paulo sabia que os romanos se admoestavam um ao outro para serem melhores, mas como eu disse, com jeito, com amor. No entanto, em algumas passagens, eu, Paulo, vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória em razão da graça que Deus me deu. E nós encontramos realmente na palavra de Deus, muitas vezes, admoestações que nos pegam pelo pé. Porque a Sagrada Escritura é exata. E a gente às vezes moleja para cá, moleja para lá, fala de um jeito, fala do outro, faz de um jeito, faz do outro, e a palavra de Deus vem e pega a gente como um anzol. E daí ele continua, onde vem o importante. Para essa graça, eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito. Então, Paulo está dizendo, quando ele pega os romanos pela orelha e puxa a orelha deles, é por essa razão. Foi por isso que eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre vocês pagãos,
E eu fui consagrado, servidor do Evangelho de Deus, em razão de vocês, para que também os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito. Não precisamos ser pagãos, né? Nós temos irmãos, irmãs, de vários graus, mas que precisam ser demonstrados. Muita gente tem vergonha de demonstrar, tem respeito humano de demonstrar. Não é correto, não é correto. Você está prejudicando o irmão. O irmão precisava de um remédio e você não dá o remédio. Se piora a situação do seu irmão. É igualzinho ao remédio. Onde estava com uma bruta de uma dor nas cadeiras, fui aguentando. Ela me deu o remédio, principalmente à noite. Dormi, tranquilo. De quando em quando os nossos irmãos precisam de remédio. Se você nega o remédio da administração, você está errado. É duro, é duro. Nós somos pegos pelo respeito humano. Nós temos que fazê-lo. Pelo menos formador, coordenador, tem que fazer. Chefe de setor, tem que fazer. Não pode deixar passar. Por quê? É obra de Deus e são pessoas de Deus. Pessoas de Deus. Daí Paulo continua dizendo, tenho esta glória em Jesus Cristo, no que se refere ao serviço de Deus. E aí ele diz com toda a modéstia, não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Só aquilo que Cristo realizou por meu intermédio, isso eu falo. O que mostra que Paulo vivia de testemunhos. E dizia para os outros que estavam sendo evangelizados os testemunhos que ele tinha de si e de outras pessoas. Para trazer aos pagãos a obediência da fé pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios do poder do Espírito Santo. Paulo usava dos dons para levar todos à obediência da fé. Pela palavra, pela ação, por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Paulo também nos diz que ele veio desde Jerusalém para as outras partes todas evangelizando, tendo cuidado de não pregar, tendo cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não for anunciado. Por duas coisas. Se Cristo tinha pregado lá, não precisava mais. E outra coisa, podia deixar as pessoas enciumadas. Vem Paulo aí, vem pregando, e o trabalho que eu estou fazendo. Então Paulo era muito sensato. Ele só pregava onde ainda Cristo não tinha sido pregado. É uma lição para nós também. Aqueles aos quais ele nunca fora anunciado, Jesus Cristo, né? Verão aqueles que não tinham ouvido falar dele. Eu vou ler melhor. Aqueles aos quais ele nunca fora anunciado, verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele, compreenderam. Era uma evangelização, inclusive racional. Claro, ele era todo sobrenatural, mas racional. Ele não queria criar milindres nas outras pessoas, mas queria evangelizar aqueles que não tinham sido evangelizados, e aí que ele se gastava para que fossem evangelizados. Vocês conhecem interessantíssimo o evangelho de hoje? Que o homem rico, proprietário de muitos bens e tal,
ouviu falar que o seu administrador estava fazendo coisas erradas. Esbanjar os bens do seu senhor. Então o senhor o chama e diz, presta contas daquilo que fizeste. Ele ficou encurralado. Né? Daí o administrador disse para si mesmo, começou a refletir, o senhor vai tirar a minha administração. O que é que eu vou fazer? Cavar? Não tenho forças. A vida dele foi totalmente diferente. Mendigar? Tenho vergonha. Aí uma ideia, já sei o que eu vou fazer. E essa frase é importante. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Já eu volto para esta passagem. Ele chamou o primeiro. Perguntou quanto você deve. Ele baixou a conta e disse, senta depressa, até senta depressa para ninguém ver. Escreve tanto que é menos. Chamou o segundo e fez a mesma coisa. Abaixou a conta e tal. Impressionante é que o senhor, o dono daqueles bens, elogiou o seu administrador. Por quê? É Jesus dizendo, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos. Os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Em outras palavras, Jesus quer dizer, infelizmente os meus são os bobocas. Os do mundo são muito espertos e administram bem, usam bem os seus bens, fazem corrupção sem nenhum problema de consciência. Mas nós da evangelização queremos olhar bem isso de frente. Os filhos do mundo são mais espertos. O que eles fazem, meu Deus, para terem bens e para ganharem mais e para subirem, para terem carros de luxo e passeios para outros países? O que eles fazem para conquistar tudo isso? São muito espertos. E os filhos da luz não fazem a mesma coisa. Não têm coragem de se dar, de se entregar, de ir em frente, de passar por cima de problemas, de enfrentar tribulações. Os filhos da luz, infelizmente, são assim. Esse que Jesus está dizendo, isso é uma tristeza. E agora eu volto para aquela frase. Já sei o que eu vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Jesus põe uma outra coisa aqui. De que casa ele está falando? É a casa do céu. A casa do céu é para os espertos do reino de Deus. E para aqueles que administram bem o reino de Deus. Você tem uma comprovação maravilhosa a respeito disso. Nós vimos hoje cedo o Eto falando. Eu tive sempre as inspirações, graças a Deus. Mas quem fez foi o Eto. Desde a casa de areias, depois a construção da casa de luz, tudo. A rádio, a televisão, tudo, as construções que nós tivemos, as nossas obras sociais, é o Eto, 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 é o Eto. Ele vai ser recebido na casa de Deus, porque ele administrou bem. Cada um de nós precisa administrar bem os bens de Deus. Para administrando bem os bens de Deus, seja Deus a nos receber na sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que seja louvado.